Oi pessoal, sejam bem-vindos! Hoje eu vou ensinar vocês como costurar um zíper com braguilha, que é aquele que fica na parte da frente das calças e dos shorts. Existem várias formas de fazer isso e eu vou compartilhar com vocês a que eu mais gosto, que eu faço e que eu ensino para todos os meus alunos. Vocês podem usar um zíper de metal ou um zíper de nylon, mas para quem ainda está aprendendo, eu aconselho a usar o zíper de nylon primeiro, porque o zíper de metal, às vezes a gente se descuida e quebra a agulha. E aproveitando que a gente vai falar de zíper, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para outros vídeos sobre zíper que já saíram aqui no canal e que complementam esse assunto. Tem vídeo sobre zíper invisível, zíper aparente, enfim, deem uma olhadinha quando vocês puderem. Então é isso, recadinhos dados, bora começar! Para começar, eu já cortei aqui as duas partes da frente do meu short, cortei também braguilha e pertingal. Vou fazer todo mundo com cores diferentes para ficar fácil de vocês visualizarem. Também vou usar um zíper verdinho para ficar mais fácil para vocês. Aqui é a parte da frente da calça, não tem muito mistério, mas para fazer os moldes da braguilha e do pertingal, eu fiz assim, ó. Aqui tem o molde do meu short. Daqui pra cá eu marquei 2,5, que foi a largura que eu escolhi para minha braguilha. Poderia ser um pouquinho maior, se vocês quiserem fazer com 3, por exemplo, mas eu escolhi 2,5. A altura eu coloquei aqui na linha do quadril, porque eu entendo que eu tenho que abrir a minha calça até a parte mais cheia aqui do meu bumbum. Então por isso que eu gosto de colocar sempre a abertura do zíper até aqui a minha linha do quadril. Então eu desenhei, ó, daqui pra cá 2,5, daqui pra cá 2,5 e fiz essa curvinha. Então o meu molde da braguilha é esse aqui, ó, exatamente assim. Depois eu coloco margens de costura, então esse aqui foi o que eu usei para cortar. Essa parte azul aqui são as margens de costura. Como aqui eu vou dar um acabamento com overlock, eu não preciso colocar a margem de costura. Então aqui, ó, essa aqui é a minha braguilha, eu cortei exatamente esse molde. O pertingal nada mais é do que a braguilha espelhada. Então, ó, essa aqui é a braguilha e o pertingal nada mais é do que a braguilha aberta, tá vendo? Ela espelhada. Então, eu cortei esse aqui também uma vez. A margem de costura que eu coloquei foi só em cima, porque eu vou overlocar ele dobrado aqui, então eu não preciso colocar margem de costura. Eu coloco margem de costura só em cima para poder costurar com o cos quando eu for fazer o acabamento. Então é isso, vocês vão cortar uma vez a braguilha e uma vez o pertingal e 2 vezes a parte da frente, aqui. E aí eu vou começar fazendo os acabamentos antes de costurar. Eu vou overlocar os ganchos da frente separadamente, esse lado e esse, então vai lá e overloca aqui o gancho da frente, só o gancho da frente, tá? Não precisa overlocar essa parte que é o entrepernas. Na braguilha eu vou overlocar aqui e essa parte reta, então overloca a parte redonda e a parte reta, essa parte de cima também não precisa. E no pertingal a gente vai overlocar ele dobrado, então vocês vão dobrar ele ao meio assim, avesso com avesso, tá? E aí vão overlocar ele fechado. Notem que aqui eu coloquei uma entretela, tanto na braguilha quanto no pertingal. Aqui eu tô usando a entretela de malha. Eu escolhi isso porque o meu tecido é meio fininho, então eu acho que ele vai estruturar melhor para o acabamento ficar bonito. Já tem um vídeo falando sobre os tipos de entretela aqui no canal, então dei um pulinho lá para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Então é isso, agora bora pro overlock. O pertingal a gente vai overlocar dobrado. Então, ó, dobra ele assim e overloca.
Aqui estão as partes overlocadas, ganchos da frente, braguilha, pertingal. Agora eu vou costurar a braguilha no gancho da frente. Olhando de frente para a peça, eu vou costurar no lado direito. Então eu vou reservar esse lado, vou reservar o pertingal e aí eu vou colocar direito com direito do tecido e vou costurar a braguilha aqui no centro da frente. Vou costurar com 1 centímetro de margem. Vou colocar uns alfinetinhos para me ajudar. E aí vamos lá para a máquina de costura. Depois que eu costurei a braguilha, eu vou abrir ela assim e vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha do lado da braguilha para rebater essa costura. Eu vou costurar em cima dessa margem que tá aqui. Então, ó, abro e costuro bem na beiradinha. Lembre de dar um retrocesso no início e no final. Aqui, ele vai ficar assim. Aqui para vocês verem um pouquinho mais de perto, a costura fica bem na beiradinha do lado da braguilha. E atrás vai ficar essas duas costurinhas aqui. Uma é da braguilha que a gente costurou aqui e a outra é de quando a gente rebate a costura. Depois que eu costurei a braguilha, eu vou pegar o outro lado da frente e eu vou colocar direito com direito do tecido. Coloca assim uma sobre a outra. E eu vou costurar do final da minha costura que tá aqui em amarelo até a ponta aqui do gancho. Mas não é bem do final, é do ladinho dessa costura. Vou até marcar aqui com um giz, ó. Bem do ladinho da costura, eu vou vindo e vou costurar aqui, com 1 centímetro de margem. Daqui pra cima vai ficar aberto, que vai ser onde eu vou costurar o zíper. Eu só vou costurar esta parte aqui do gancho. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de pertinho aonde exatamente a gente vai costurar. É bem aqui do ladinho do final da costura. Então a minha costura acabou aqui, bem encostadinha nela, um pouquinho para cima, eu vou começar a costurar e vou costurar toda essa parte aqui do gancho. Lembrem de dar um retrocesso no início e um retrocesso no final. Daqui pra cima fica aberto, que é onde a gente vai costurar o zíper. E aí agora a gente vai vir no ferro e vai dobrar pra dentro a braguilha e aqui do outro lado a gente vai dobrar a margem da costura. Então, ó, dobra a margem da costura pra dentro e aqui dobra a braguilha. Vou colocar um alfinetinho pra me ajudar. Aqui eu virei para dentro a braguilha e a margem de costura, que é de 1 centímetro. Então, pelo lado avesso vocês vão estar vendo isso e pelo lado direito a peça de vocês vai estar assim. E agora eu vou costurar o zíper. Eu vou pegar ele aqui e vou encaixar do lado que não tem a braguilha. O lado que tem a braguilha, eu vou deixar a braguilha aqui virada para dentro, vou colocar um alfinetinho. Não vou mexer nesse lado agora, vou primeiro fazer esse aqui. Eu vou encaixar o zíper aqui nessa margem da costura que eu dobrei. Encosta bem aqui nos dentinhos do zíper e a ideia é a gente passar uma costura bem na beiradinha, bem próximo aos dentes. O final aqui do zíper, que tem esse metal, eu vou esconder abaixo do final da costura. Então a minha costura acabou aqui, eu vou colocar esse pedacinho de metal abaixo para esconder.
E aí eu vou colocar uns alfinetes aqui para prender, para me ajudar na hora de costurar. E eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. Eu vou usar essa sapatilha de zíper, que é a sapatilha de zíper para máquina industrial. Existe uma outra que é um pouquinho diferente. Se vocês estão usando a máquina doméstica, a lógica é a mesma, é só pegar a sapatilha de zíper e encaixar o mais próximo que vocês conseguirem do dente para costurar. Tanto faz se vocês costurarem o zíper aberto ou fechado, o importante é chegar bem próximo aos dentes. E aí, depois que eu costurei esse lado, eu vou pegar esse outro lado e vou cobrir o zíper e a costura. Ó, vou colocar assim por cima, com a intenção de cobrir o zíper e a costura. E aí eu vou costurar a braguilha com o outro lado do zíper aqui por trás, ó. A ideia é costurar aqui a braguilha no zíper que tá aqui atrás. Vou fazer de novo para vocês verem melhor. Peguei este lado, cobri zíper e a costura que eu fiz, aí eu abro ele aqui, ó, e por esse lado, que é o lado da braguilha, eu vou costurar em cima do zíper, bem na beirada do zíper. Vou inclusive fazer isso com a própria sapatilha de zíper que tá aqui. Pelo lado de fora ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu cobri o zíper, ele tá todo preso. Agora eu preciso vir aqui e fazer aquela costura arredondada aqui em cima. Eu gosto de usar a braguilha para fazer o desenho, vou mostrar para vocês. Para fazer a costura de acabamento e prender a braguilha no short, eu vou usar o próprio molde da braguilha, esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui em cima e aí eu vou desenhar para poder fazer a costura certinha. Eu vou costurar aqui em cima. A ideia é pegar a braguilha. Eu tenho que costurar uma largura o suficiente para prender a braguilha aqui no short. Eu vou colocar uns alfinetes para me ajudar e aí eu vou lá para a máquina de costura passar uma costura aqui em cima. Aqui eu costurei e atrás eu costurei bem em cima da braguilha para prender ela com o short. Até aqui foi. Agora eu preciso costurar o pertingal atrás aqui do zíper, para que quando eu feche o zíper ele não pegue na calcinha. Então vai ser isso mesmo, ó. Vou posicionar ele aqui atrás do zíper. Vou colocar uns alfinetes. Que aí a hora que eu fechar, o acabamento vai ficar bonito. Atrás, a ideia do pertingal é fazer um acabamento. Então posicionem ele de forma que ele cubra o zíper. Acho que o meu aqui eu posso posicionar um pouquinho melhor. E aí depois que eu posicionar, eu vou passar uma costura em cima dessa costura que já tá feita.
que aí eu vou prender o pertingal. Então vem aqui, ó, e tenta costurar o máximo em cima da costura que já tá feita. Dá um retrocesso. Aqui quando eu fechar ele fica assim e atrás ele vai ficar assim, com ele costurado. Por último, é legal a gente fazer um retrocesso aqui nessa curva ou um pouquinho aqui mais embaixo para prender o pertingal, que senão aqui, ó, ele fica muito solto. Então é legal a gente dar um retrocesso, uma mosquinha, sabe? Só para ele prender. Aqui, ó, atrás. Tá vendo? Eu só prendi um pedacinho do pertingal aqui embaixo, que aí ele não fica tão solto. Essa parte aqui, ó, fica presa. Eu vou passar no ferro, tirar essas marcações e aí tá pronto meu zíper com braguilha. Aqui mais de pertinho para vocês verem como ele fica. Ó, o pertingal aqui atrás. Essa costura aqui, se por acaso ela ficar aparecendo um pouquinho, não tem problema. Quando a gente faz com a linha da cor do tecido, ela esconde, né? Ela some. Nas calças jeans, geralmente a gente faz essa costura e essa com linha de pesponto. Quando vocês colocarem o pertingal atrás, lembrem de deixar um espaço considerável aqui, porque quando eu costurar o cos, esse espaço é o espaço que eu vou ter para transpasse. E essa parte que fica dobrada é a que fica desse lado, o overlock vai ficar em cima aqui do zíper. Tomem cuidado porque às vezes vocês costumam virar ao contrário, deixar o overlock aqui aparecendo. O overlock não fica aparecendo, essa parte que tá aqui é a parte que tá dobrada. E aqui atrás, ó, o arrematezinho que eu fiz, o mosqueado, tá aqui. Queridos, então é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês. Se vocês curtiram, se inscrevam aqui no canal, que aí vocês ficam sabendo de todos os conteúdos novos que eu trago sobre costura e sobre modelagem para quem tá nessa aventura que é costurar. Ah, lembrando que os vídeos saem sempre às sextas-feiras e que a caixa de comentário tá sempre aberta pra gente trocar figurinhas e vocês tirarem dúvidas. Muitas graças por estarem comigo até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.